Bom dia, irmãos. Que a graça e que a paz de Cristo sejam multiplicados na vida dos irmãos, cada dia, domingo, segunda, terça, hoje, amanhã, sempre. Que a gente aprenda cada dia mais a viver o que Deus tem para a nossa vida. Assim, a gente fica totalmente atônito assim com as coisas que Deus faz, né? E eu tenho aprendido, ou tentado aprender a não seguir regras, porque às vezes a gente termina limitando muito o que Deus pode e quer fazer, ou na verdade o que Ele quer e o que Ele faz. E às vezes a gente se frustra muito com as nossas expectativas, que são pequenas, são limitadas, a gente imagina umas coisas e Deus tem outras muito maiores. Então é melhor a gente se surpreender. E graças a Deus que nós estamos aqui nessa manhã com os irmãos. Agradeço por essa comunidade. Amém? É da Igreja de Cristo, porque se nós não estivermos nessa igreja, nós não estamos salvos. Porque foi o único líder que eu ouvi assim com autoridade falar assim: a minha igreja. E é o único que ainda tem essa autoridade para dizer: a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu faço um esforço para fazer parte dessa igreja, não quero sair dela. Amém? E a gente quer nessa manhã compartilhar com os irmãos, eles feitos esse pedido aí. Eu quero começar lendo um trecho aqui do Evangelho de João, capítulo de número 14. Vamos falar sobre os desafios da atualidade, então os irmãos podem abrir a Bíblia, ligar os tablets, acessar os aplicativos, não é assim? Porque é como a gente está vivendo hoje. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo de número 6, é um texto muito conhecido, mas é uma das afirmações mais firmes e mais contestadas. Sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso é algo que ninguém pode falar, e Jesus falou com muita autoridade. Isso é algo que define assim muita coisa na nossa vida cristã. É uma afirmação que vai determinar as diretrizes do Evangelho, para onde o Evangelho vai seguir, o que é que a gente vai pensar, o que é que a gente vai se orientar, como a gente vai caminhar. Então foi uma das afirmações que eu digo assim mais seguras, com maior propriedade que Jesus falou, que permanece até hoje dessa mesma forma. Ninguém consegue falar com tanta propriedade essas três afirmações aqui, mas sem surpresa também é uma das afirmações mais contestadas, mais atacadas, e é sobre isso que a gente quer falar nessa manhã com os irmãos. A gente trouxe aqui o tema que foi sugerido, né, dos próximos encontros dos irmãos. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Então a gente não quer fugir disso. Quando você fala dos desafios da atualidade, e bem seguindo, né, já questões que desafiam o cristão a uma conduta segundo o ensino das Escrituras. Talvez a gente ache que isso seja uma coisa nova, que criativo foi esse tema, mas a gente vai ver que na verdade isso é uma coisa que tem se desenrolado na história. E se nós não tivermos cuidado para a atualidade, para aquilo que a gente está vivendo, para aquilo que é apresentado para a gente no dia a dia, talvez a gente se embarace um pouco. Então, os desafios da atualidade, como já foi falado, o tema que vão ser discutidos aqui, eu coloquei para a gente ter assim uma visão geral, né? Vai falar sobre natureza, trabalho, pobreza, dinheiro, moda. E quando se falou de moda, as irmãs veio logo as setinhas apontando para ela, mas não necessariamente, né? E quando se fala de moda, a gente pensa logo na forma de vestir, em roupa, sapato, essa questão de vestuário, mas a gente entende hoje que tem muita moda. Moda é algo que se repete com frequência e que ninguém sabe, vira até um paradoxo, ninguém sabe por quê.
Quando você vê, você está usando aquilo, né? De repente é um negócio ridículo, não faz sentido, não combina com você, mas você está usando aquilo. E essa moda, irmão, tem todo tipo de moda. Tem moda de pregação, tem moda de culto, tem tudo. E nós como cristãos temos que pensar um pouquinho nisso. Então vai falar sobre moda, vai falar sobre corpo, divórcio, aborto, leis, política, superstição, seitas. Vai falar sobre maldade, assunto muito atual hoje. Então a gente entende que isso aí vai abrir um pouco, assim, para dar uma cosmovisão para o cristão muito real, muito atual. E a gente entende que isso aí vai ser muito bem desenvolvido nesse tempo. Então o que é que a gente quer pensar hoje? A gente quer dar um pensamento mais amplo a respeito desses assuntos, para que a gente possa valorizar cada um desses temas que serão abordados aqui nas próximas semanas, né? E quando a gente fala de atualidade, a gente tem que pensar em relação a nós mesmos. Como é que a gente está vivendo? O que é atual para mim? O que é atual para você? O que é atual para a igreja? Então a gente, primeiro, antes de discutir algum assunto, a gente tem que colocar, assim, as cartas em cima da mesa e nivelar a conversa. Porque senão a gente vai continuar seguindo sem estar conectado, sem estar nivelado, sem estar pensando no mesmo ponto. E quando a gente fala de atualidade, já começa a ser uma definição que pode variar de mim para você. Eu posso estar atualizado com esse livro aqui, certo? Usando a Bíblia em forma de livro. Mas é um papel diferente, é uma tecnologia diferente. Você pode achar que está atualizado porque você usa a Bíblia no smartphone ou num tablet. E o outro pode estar atualizado porque usa a Bíblia que ele ganhou em 1920 e é aquela que ele aprendeu e para ele está tudo bem. Então, tem gente que está vivendo hoje no século 21, em 2017, que se considera atualizado, mesmo usando uma calça boca de sino da década de 70. Estão entendendo? Então, a gente, antes de começar a conversa da gente, a gente tem que primeiro dar uma nivelada, para ver se a gente consegue chegar no mesmo ponto de partida, para que a gente consiga prosseguir na caminhada. Isso é um dos princípios do Evangelho. Isso é um dos princípios do cristianismo. Eu sempre gosto de dizer que o cristianismo não é uma corrida. Não haverá uma medalha de primeiro, segundo ou terceiro lugar. Ou haverá? Não haverá. O cristianismo não é uma corrida, o cristianismo é uma caminhada. Então não importa quem chega na frente, nem é penalizado quem chega por último. O nosso desafio é que a gente chegue junto. Por isso que Paulo falou: você está muito forte, está muito bacana, está muito seguro, então baixa a bola um pouquinho e espera aqueles que estão mais fracos, inseguros, caindo, dá suporte para ele. Não precisa correr, não é o mais veloz que vai ganhar a corrida. Isso aqui não é uma disputa de Olimpíada. Não é o mais forte que vai ganhar a briga. O que importa é que a gente brigue junto, apanhe junto, depois a gente se levanta junto e a gente chega junto. Aos pedaços, remendado, né, em tábuas, como já aconteceu, mas que a gente chegue junto, porque o projeto de Deus vai se cumprir na nossa vida. Então, a gente tem para a gente hoje. O que é atual para a gente hoje, né? Ou melhor, perguntando, em que tempo nós estamos vivendo? Não é do calendário. Qual é o mundo que nós estamos vivendo? Existem muitos mundos, e a gente vive numa guerra de mundos. Como o Eze falou, a gente se encontrou numa reunião do mundo dos negócios. E hoje a gente está aqui numa reunião do mundo cristão, do mundo da igreja. É outro mundo. E a gente tem que aprender a transitar nesses mundos, né? E saber qual é o mundo que a gente está vivendo. E quando a gente fala de atualidade, eu lembrei desse filme aí do Chaplin, que foi um filme muito revolucionário, chamado Tempos Modernos. E ele fez uma sátira aí em relação à questão da mecanização do trabalho, né, do homem, aquela coisa toda. E isso foi uma coisa assim revolucionária. Um filme que mostrava máquinas, que mostrava engrenagem, linha de montagem, esteira rodando e os homens trabalhando como máquina. E se a gente assistir Charlie Chaplin hoje, foi sugerido um dia desse, num curso que eu estou fazendo, e poxa vida, assistir Charlie Chaplin, esse negócio aqui, esse filme era moderno, essa ideia era moderna, esse tipo de máquina, isso representava assim algum avanço que chamou tanta atenção um filme desse. Então nós que estamos vivendo, acha isso algo moderna, está entendendo? Mas na época
era moderno. Por quê? Porque ele vivia no mundo moderno. Então, de repente, quem está trabalhando com esse tipo de máquina está se achando ainda moderno, e realmente o é. A gente conversa com alguns líderes, alguns pastores, pessoas que estão nessa caminhada aí de influenciar a gente, cuidar de gente, e às vezes a gente encontra alguns do século passado, assim como eu, né? Do século passado, do mundo passado, e a gente conversa e a rapaz diz, não, olha lá, agora eu estou trabalhando, quero ser um cara, eu sou moderno demais. Lá a gente joga futebol, a gente assiste televisão. Então isso é suficiente para que a gente possa conversar com um garoto que nasceu nesse século, que nasceu de 2000 para cá. Isso é suficiente para que a gente possa conversar com os nossos filhos, porque de repente a gente está vivendo em mundos diferentes, se achando muito atual, porque aprendeu a passar um e-mail. Mas será que nós estamos no mesmo mundo? Então eu estou falando isso porque se a gente vai começar a conversar aqui sobre a atualidade, na nossa casa, que é o nosso primeiro campo missionário, que é a nossa primeira igreja, né, são os primeiros membros, discípulos que a gente tem que fazer, a gente tem que saber se a gente está com... É do nosso mundo. Se não é, a gente vai ter que dar um jeito de entrar no mundo deles. Senão a gente vai viver com pessoas estranhas. Então, o filme do Chaplin foi muito importante, assim, falou de modernidade, mas será que hoje o lançamento desse filme ia atrair alguém como algo assim, moderno, de vanguarda, algo que ninguém viu? Talvez não. Eu trouxe esse mapazinho só para a gente ter uma noção, a gente não vai detalhar isso aí, mas esses problemas que a gente se depara hoje, as dificuldades que a gente se depara hoje, são as mesmas dificuldades que vêm ao longo do tempo, né? Aqui a gente vai falar do mundo antigo, do mundo medieval, o mundo moderno e o mundo pós-moderno. O Evangelho está acontecendo daqui para frente, ó. Então aquilo que Jesus falou, isso que a gente está seguindo, ele está seguindo, atravessando os mundos, atravessando as épocas, atravessando as culturas. E isso tem sido recebido, tem sido trabalhado de forma diferente. Quando você vai ver a epistemologia da coisa, então, o que é que valia? O que é que era valorizado em relação à fé, em relação às crenças, em relação à cultura? Quando a gente vai falar sobre o entendimento, no mundo antigo, o poder e fé estavam na mão dos reis, era o rei que definia isso, é verdade? Depois, quando você chega no mundo moderno, o poder, no medieval, o poder e a fé já estavam onde? Na igreja, não é aquela história do Constantino lá, botou tudo, então agora já está na igreja. Aí você vai para o mundo moderno, que muita gente aqui já nasceu nesse mundo, né? Você vai no mundo moderno, o poder e a fé está na razão humana, na ciência, na lógica, e é isso que ajuda a explicar Deus. A maioria de nós aqui nasceu nesse mundo, e por incrível que pareça, ainda estão lá, porque foi aí que a gente aprendeu, aí que a gente se enraizou, aí que a gente viu as primeiras coisas. Aí que nós aprendemos que a gente tem que se agarrar a essa fé, que a palavra de Deus não muda, que isso é imutável. Só que a gente viu que daqui para frente a coisa começou a andar. Nós hoje estamos, queridos, no mundo que nós chamamos o quê? Pós-moderno. Então quem está se achando moderno já está atrasado. Por quê? Porque a gente está vivendo o que chama de pós-modernidade, que trazendo para o nosso contexto hoje é a nossa atualidade. A nossa atualidade hoje não é mais o mundo moderno, já é o mundo pós-moderno. Então aquilo que a gente considerava atual já ficou para trás. Então nesse moderno, entender, Paulo diz que a gente tem que discernir muitos tempos. A gente tem que saber onde é que nós estamos, para que a gente possa ser uma voz de Deus no tempo presente, para falar coisas que oriente a população, que oriente a nossa casa, que oriente a igreja, para o nosso tempo, não para o tempo passado. Então ser cristão não é um ser arcaico, ser cristão não é ficar agarrado no mundo de 1920, ser cristão é estar prosseguindo nessa caminhada do Evangelho, atravessando eras, atravessando o mundo, sem perder a essência, mantendo a mesma palavra e sendo, nem gosto de falar dando testemunho, sendo o testemunho de Cristo aqui na terra.
Então, o que a gente vê, que nesse mundo aqui, por isso que eu vou me deter nessa coluna, nesse mundo aqui do pós-moderno, a gente vê, em relação à epistemologia, a visão pluralística das coisas. Então vão lembrando disso aí, a visão pluralística das coisas, conflitando verdades e crenças que até então eram aceitas. Quantos de vocês já se depararam, os pastores, os líderes aí, se depararam dizendo, mas antigamente, né? Ainda fala antigamente. A gente já consegue falar antigamente. Antigamente isso não dava muito trabalho, entendia fácil. As pessoas, a gente fala negócio, simplicidade, com mais facilidade, com mansidão, e hoje parece que não, está mais difícil. Por que está mais difícil? E a gente fica batendo cabeça no mundo antigo, no mundo moderno, revisando as ferramentas, revisando as nossas pregações, os nossos sermões, o que a gente falou. O que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu mudei? Que agora parece que está mais difícil, o povo é duro, ninguém ouve mais o evangelho, não dá atenção. A gente fala, no meu tempo a gente ia para o culto, aí se tinha uma pregação sobre qualquer tema do Apocalipse, a gente não dormia direito. Quem entende o que estou falando, né? A gente ficava assim, com os olhos tetalados, quando falava na vinda de Jesus. Você acredita nesse negócio? Quando falava na vinda de Jesus, a gente travava no banco e olhava assim, sem se mexer muito, para um lado para o outro. Quando o pastor falava, pode ser agora, e aí não abrir e fechar de olhos e tal, e a gente ficava ali no banco. Poxa vida, havia uma forma diferente de receber. Hoje em dia parece que não, e a gente fica se perguntando, volta lá, lê, olha, diz o que foi que eu falei de errado, onde foi que eu mudei a minha pregação que eu prego há 20? Absolutamente nada. Quem mudou foi o mundo ao seu redor e você não percebeu. Não é assim? Então, queridos, a gente não tem como contestar isso, é uma realidade do mundo de hoje. O entendimento, como é que está hoje o entendimento? Poder e fé nas experiências pessoais. Então, qual é a sua experiência? O que é que você tem vivido? Qual foi a conclusão que você tirou? É isso que vai definir o quê? O seu conceito de fé. É isso que vai definir o seu conceito de crença. Hoje a gente vive isso. Então, quem veio do mundo passado, do século passado, que aprendeu talvez que isso foi Deus que colocou a fé, e a gente não pode, já vai entender diferente. Eu não contestava, mas hoje se contesta. Não é assim não, porque eu estou entendendo diferente, porque a minha experiência é diferente, porque Deus para mim não é bem isso que está falando não, mas Ele existe. Hoje em dia a coisa mais difícil que tem é você encontrar alguém dizendo que é ateu. Antigamente era muito fácil. Por quê? Porque o cara contestava logo a ideia principal. Hoje não. Não, eu creio em Deus. Não é assim? Então, o nosso entendimento hoje mudou um pouco. A comunicação, que antigamente, lá no mundo antigo, era só contando história, por isso que precisava de mais diálogo. O pai contava para o filho contava para o neto, para o filho do filho, ia se contando história, para preservar legado, para preservar a memória. Depois isso passou a ser oral e manuscrito, pouca gente escrevia, mas começou a funcionar. Depois, na Idade Moderna, veio a imprensa e esses escritos puderam ser multiplicados. E agora, no nosso tempo, na pós-modernidade, qual é o grande elemento aí que faz diferença? A internet. Então a internet multiplica assim numa velocidade estúpida qualquer tipo de comunicação. Isso é globalizado. Quem é que pode lutar contra isso? Quem é que pode lutar contra isso? Se a gente chega hoje num restaurante, antes de pedir o cardápio, a gente pede a senha do Wi-Fi. Se a gente chega na clínica, antes de perguntar se o médico chegou, a gente pede a senha do Wi-Fi. Quem é que pode lutar contra essa realidade? Você coloca multas cada vez mais altas e as pessoas continuam dirigindo com um olho lá e o outro digitando. Ninguém consegue se livrar disso. É o mundo que nós vivemos. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como foi feito na Idade Média, fazer fogueira de Bíblia. A gente vai fazer o quê? Fogueira de celular?
Não vai, irmãos. O mundo mudou. Na verdade, antigamente, você dizia que era a Bíblia, era a palavra de Deus. Hoje a Bíblia, ela está aberta a muitas interpretações. Ninguém está queimando Bíblia. Ninguém está proibindo Bíblia. Mas hoje cada um tem a sua própria interpretação. E além da Bíblia, existem outros manuscritos aí, tem outros livros religiosos que também são colocados diante da gente. Então eu queria, assim, que a gente pudesse se igualar, nivelar nesse ponto. Os irmãos concordam que a gente está vivendo esse mundo? Que independente do nosso comportamento, isso tudo já mudou ao nosso redor? Às vezes a gente vê alguém que vive tranquilo, o cara não tem relógio, não tem computador, não olha para nada, a gente fica, poxa vida, mas esse cara está totalmente desconectado. A gente talvez não conseguiria passar um dia ou 2 dias vivendo com ele. Então o mundo que nós estamos hoje é esse. Nós estamos no mundo pós-modernos. A maioria de nós aqui veio de um outro mundo, né? Fizemos uma viagem aí de mundos. A gente veio do mundo moderno. Eu espero que a maioria tenha vindo só desse mundo aí, o outro não. Mas, irmãos, a igreja que está aqui, ó, novinha, ela já nasceu nesse mundo pós-moderno. Ela não tem ligação com o mundo que nós nascemos. Esses meninos, esses jovens que estão aqui, a gente tem que entender que eles não têm culpa de ter nascido na pós-modernidade, em um mundo depois do nosso. E nós não temos o direito de levar esses meninos para o mundo moderno. Nós temos que tentar acompanhá-los. Então a gente tem que entender esses desafios que já começam dentro da nossa casa. Uma coisa é a gente sair de uma cidade que a gente conhece, a cultura, a gente vê isso acontecendo, faz uma mudança e vai para outra cidade. E lá a gente começa com a nossa experiência a absorver uma outra cultura. Outra coisa é você pegar alguém que nunca viveu naquela cidade, que já é nativo da outra, e querer ensinar para ele um idioma diferente, um costume diferente, uma cultura diferente, uma moda diferente, uma cosmovisão diferente da sua. Então, hoje, como igreja, eu fico feliz pelo tema que foi escolhido. Nós temos que estar atentos a isso. E quais são os grandes desafios? Eu não vou detalhar, não quero aqui entrar em detalhes, que vocês vão ter tempo para isso. Mas eu selecionei algumas coisas que para mim são muito importantes, baseado nessas características que a gente vive hoje desse mundo pós-moderno. Porque a gente vive esse dilema, né? Como é que eu posso ser igual, perder a essência do Evangelho? Não é esse o problema? Não é isso que a gente está pensando? Porque o Evangelho vem andando. E como é que eu posso atualmente, hoje, continuar falando do Evangelho, ensinando o Evangelho, com todas as dificuldades que a gente tem de pluralismo aí, de relativismo, tudo isso sem perder a essência do Evangelho, sem apresentar às pessoas algo diferente? Porque alguém diz assim, não, porque o Evangelho estão transformaram o Evangelho em outra coisa. Então não é o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus Cristo não se transforma em outra coisa, ele continua sendo o Evangelho, porque é palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Então o que estão apresentando é outra coisa, talvez com o nome de Evangelho, mas não é o Evangelho. Como é que a gente pode, irmãos, se manter aqui firmes, né, nos fundamentos, sem confundir fundamento, sem confundir princípio com preferência, sem confundir doutrina com moda, sem confundir verdade com costume? Como é que a gente pode lidar com isso? Aquilo que a gente vai trazer para os nossos filhos, eu falo de filho porque eu sou pai, todos aqui, e a igreja é uma comunidade, para os nossos filhos, é realmente a verdade ou é um paradoxo que eu aprendi na rua? É uma lenda urbana? E acreditem, as nossas igrejas estão cheias de lendas urbanas, coisa que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe de onde surgiu, mas por algum motivo nos dão uma expectativa, por algum motivo nos dão uma motivação, por algum motivo nos fazem criar alguma coisa que vai alegrar o nosso coração, satisfazer a nossa ansiedade.
Mas se você parar para pensar, é uma lenda urbana que saiu da cabeça de alguém. Então, como é que a gente vai vencer esse desafio, irmãos? Esses desafios, já chamando a nossa atualidade, porque vocês entendem que a atualidade já foi mundo antigo, né? A atualidade já foi medieval, a atualidade já foi moderna, e o nome da atualidade hoje é o quê? Pós-modernidade. Atual é o tempo que você está vivendo. Então hoje nós vivemos na pós-modernidade. Um dos grandes desafios que eu vejo na minha casa, por onde eu ando, é o pluralismo. Porque é uma característica de hoje. O que é que o pluralismo diz de uma maneira bem simples, bem direta? Todos a Deus. Por isso eu comecei lendo um trecho do Evangelho, curtinho, mas que fala muito, onde Jesus, o nosso mestre, ele afirma: eu sou o caminho. Não é um caminho, não é qualquer caminho. Ele diz: eu sou o caminho. A gente crê nisso como verdade, a gente crê nisso como fundamento para a nossa vida. Se você tiver cuidado, você vai encontrar na Bíblia que não há uma outra forma. Ele diz: eu sou o caminho que traz você de volta para Deus. Quem quiser voltar para casa, só existe um caminho. Mas a nossa cultura, aquilo que a gente está vivendo hoje, a nossa atualidade, ela apresenta um grande desafio para nós e para a nossa casa. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a cultura, como Paulo falou em Romanos 12, do presente século, do século atual, de 2017, do século 21, essa cultura sempre está nos mostrando hoje o quê? Algo diferente. O que a gente vê na televisão, nas reuniões, nesses debates ridículos que tem na televisão, onde juntam alguns, como? Sem nenhuma conclusão. Você pega pessoas de vários segmentos, cada uma defende o seu ponto de vista, e cada uma apresenta um caminho, e todas falam em quem? Em Deus. Está todo mundo procurando Deus, e está todo mundo encontrando Deus. Aquela novidade do Evangelho, das pessoas assim sedentas, que viviam com um vazio, que a gente tinha já um discurso pronto. Esse vazio, como é que te dizia antigamente? Esse vazio que tem dentro de você, só quem preenche é Deus. Hoje estão preenchendo. E o incrível é que estão preenchendo, sabe com o quê? Com Deus. Você vai falar de Deus, Deus não é mais novidade. Deus é realidade para todo mundo, porque todo mundo tem um Deus. Você vai dizer: Jesus Cristo é o único caminho, não é novidade. Você vai dizer: eu estou andando no caminho, está me levando para Deus, eu vivo em paz, eu tenho uma mente saudável, eu tenho um corpo saudável, eu faço o bem, eu dou esmolas, eu ajudo as entidades. Tudo isso é coisa que Deus manda fazer. Deus quer que a gente seja pessoa boa, gente legal. Então, irmãos, esse é o desafio que a gente tem dentro da nossa casa. O que os nossos filhos escutam na escola, que nem assistem mais televisão, o que eles ouvem na internet, é a cultura do presente século. E a cultura do presente século diz: todos os caminhos levam a Deus. É por isso que eu falei, essa afirmação de Jesus aqui, uma das mais contestadas, porque parece que não há opção. Não há opção. Só existe um caminho que leva a Deus. E como é que a gente vai fazer, irmãos, para vencer esse desafio? Como é que a gente vai fazer para vencer esse desafio? Se o dia a dia tem nos ocupado, se a gente está procurando atividades para os nossos filhos, e tem gente encontrando Deus em exercício físico, em ginástica, em meditação, em oferta. Tem gente que trabalha 20 horas por dia e ele está resolvido porque no final de semana ele dá uma oferta boa, e para ele isso já é o bem, está ajudando alguém, está encontrando Deus, está caminhando para Deus. Mas se você perguntar qual o caminho,
de repente o nome desse caminho não é Jesus. E o Evangelho é muito simples. Só existe um caminho. Quais opções eu tenho? Nenhuma. Eu não tenho opção. Porque qualquer fuga desse caminho, achando que vai chegar a Deus mais rápido, não é atalho, é um desvio que não vai te levar de volta para casa. Então, queridos, na nossa casa, eu falo de casa porque, como eu disse, eu digo, é o meu primeiro campo missionário. Na minha casa são 3 mulheres, a minha esposa, Amanda, que tem 15 anos, uma menina linda, né? Lorena tem 9 anos, linda também, todas puxaram a mãe. E eu fico hoje tremendo quando eu olho para essas meninas, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento para como lidar com elas. Porque antigamente você olhava para um menino e ele entendia tudo. Hoje você olha para ele, ele faz 3 perguntas que você não sabe responder. Não é verdade? Ele faz 3 perguntas que você não sabe responder. E você fica dizendo, e agora, Senhor? Você fala com uma menina de 15 anos, como tem a minha, e ela sabe de tudo. Por quê? Porque é muita informação. Nunca se recebeu tanta informação dos 4 aos 14 anos como se recebe hoje. O que eu passei 50 anos para receber, um menino hoje até os 10, 8 anos ele já recebe informação, em termos de quantidade de informação. E a gente pergunta, esse jovem, esse menino pós-moderno, ele tem maturidade para digerir tudo isso? Ele tem entendimento para discernir o que é certo e o que é errado? Se é informação boa ou não? Não tem. Aí a outra pergunta, a gente tem preparo físico para além daquilo que a gente está vivendo hoje, correr atrás para ver o que ele está recebendo, para poder peneirar e poder orientá-lo? A gente está pronto para isso? A gente está preparado para isso? Então, isso é desafio, irmão, da pós-modernidade, porque essa é a cultura que os nossos filhos estão recebendo. Eu não falo por mim, eu sempre digo isso. Não estou preocupado comigo, com a minha mulher, com o meu sogro, com a minha sogra, não. Nem com você. Mas eu penso nesses jovens, eu penso na juventude, eu penso nessa turma que está antenada, que está aberta, que está preparada para receber tudo, que não tem medo de informação, que não tem medo, você tem medo de bicho-papão? Eu tinha medo de bicho-papão. Quem deixou de fazer alguma coisa quando era criança porque a mãe ameaçou de algum negócio assim? Todos nós. Ontem eu fui com a minha filha de 9 anos comprar um joguinho de Xbox para jogar. Aí quando chegou lá, estava escolhendo o joguinho, aí o rapaz que estava vendendo, aí ela lá olhando, aí ele disse, olha, tem esse, Alicia, que é da Alice, né, no País das Maravilhas, parece que lançaram um joguinho, ele disse, olha, mas esse aqui, rapaz, isso aqui é todo de terror. Aí ele até disse, é um filme assim de uma história para criança, mas que fizeram todo de terror. Aí eu disse, não, tudo bem. No meu tempo, já existia a história de Drácula. Isso é outro assunto que eu não vou entrar porque é grande. Já existia a história de Drácula. Tinha assim uma censura de 18 anos. A gente se preparava, assistia o filme mal produzido, com imagens que a gente entendia muito ruim, que era tudo em preto e branco, umas cenas grotescas que não mostravam uma realidade da coisa, e a gente assistia aquilo, se tremia todo e passava a noite sem dormir, com medo, de terror. Era um coroa, um cara assim, meio calvo, aquele troço todo lá, filme de terror. Aí depois foi passando o tempo, e eu gosto de cinema, gosto de assistir. Aí filme de Drácula agora não é mais de terror, é um filme de ação.
já é aquele cara mais esbelto, que corre, tchá, tchá, diferente, a gente já fica naquela tensão, porque é um negócio já quase que meio policial. O mesmo Drácula. Aí passa um tempo, aí lança outro filme de Drácula. Aí quem é que está estrelando o filme de Drácula? Brad Pitt, parece. Irmão, pelo amor de Deus, botar Brad Pitt para ser Drácula. Vocês estão entendendo? Aí depois já muda a história. Aí já é o Edward, um garoto todo sarado, bonitinho, cabelinho empinado, todo saradinho, que é lobisomem. Aí esses filmes que no meu tempo, no tempo moderno, eram de terror, hoje já são o quê? Romance. Aí um belo dia eu disse, vamos fazer um programa familiar. Na minha casa, tem mais 3 desafios aí. Vamos fazer um programa familiar. Vamos para onde? Vamos para o cinema. Família, minha mulher, minhas duas, vamos para o cinema. Vamos assistir o quê? Aí o que é que o pai moderno faz? Minhas filhas, escolham aí um filme que dê para todos. Eu sou moderno, eu sou do diálogo. Vocês estão entendendo? Aí um que dá para todos, tem. Aí a minha menina, então vamos aqui uma animação. Uma animação, porque hoje eu estou com 51, minha esposa tem 40, aí tem a minha menina de 15 e a de 9. Então tem que se nivelar por baixo, isso é coisa de crente. Eu não vou escolher um filme para mim tapar os olhos dela, não. Tem que ser um negócio crente para se nivelar por baixo. Aí escolhemos uma animação, um filme infantil para curtir. Aí escolheram um filme chamado Hotel Transilvânia 2. Não sei se vocês já assistiram. Deve ser alguma coisa de turismo, um negócio assim, aquela aventura de férias. Não é não? Do nosso tempo, aqueles filmes de colônia de férias. Vamos assistir o filme. Eu não saí no terço do filme inicial por uma questão de sei lá do que, de fraqueza mesmo. Mas quando aquele filme começou a se desenrolar, aquele desenho começou a se desenrolar, me deu uma agonia dentro daquele cinema. O gato arranhando e eu dizendo, o que é isso? Nada para você ver o que é que seus filhos estão assistindo. Uma história de Drácula, de vampiro. Eu não vou entrar agora em vampiro, onde uma menina comum gosta de um filho que é vampiro. Aí os dois vivem um relacionamento perigoso, vão passar as férias, a cultura se mistura, eles ficam lá amigos, aí de repente um está entrando no mundo do outro, e um diz eu vou acabar porque não dá certo, e eles dizendo que não dá certo, dois seres diferentes convivendo, mas mesmo assim ela acredita que o menino é um menino, que ele não vai virar vampiro, e no filme o menino vira vampiro, e o herói da história é o vampiro. Terminou o filme, a gente foi lanchar, e depois teve uma reunião em casa a respeito disso. Vocês sabem o que é vampiro? Drácula é gente que vive sugando a vida dos outros. É divertido, irmãos, mas os meninos não têm medo de nada. Uma das séries mais procuradas no Netflix é Walking Dead. Meu irmão, o que é isso, irmão? É gente sem alma. Aí você diz, isso é ficção, isso não é nada. Irmão, vá num shopping e você vê gente morta, sem alma, andando, bate nas pessoas e não cumprimenta, não reconhece um ser humano igual. Eu não quero entrar nesse assunto, mas eu quero dizer que nós vivemos num mundo, os nossos filhos vivem num mundo que tem muita informação que a gente não faz nem ideia, porque nós vivemos um mundo onde todos os caminhos levam a Deus. É um desafio? Quem considera? Grande. Nós vivemos num mundo que prega o relativismo. O que é relativismo?
além de todos os caminhos levarem a Deus, que já é uma complicação muito grande, tem mais uma ainda: não existe verdade absoluta. Irmãos, isso são culturas, são ideias, são conceitos formados na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Tudo isso lutando contra um versículo que nós lemos agora. Existe verdade absoluta. O que é verdade? Não tem, depende. Para mim pode ser 6, pode ser 9, depende do lado que eu estou olhando, depende do meu ponto de vista, depende da situação, depende da hora. Então o pecado também depende da hora, depende do lugar, depende da necessidade. Porque eu estou muito necessitado. É assim, irmão? Jesus disse: eu sou o quê? A verdade. Eu sou a verdade. Quantas verdades, irmãos? Uma. Eu posso estar em pé, deitado, de cabeça para baixo. Como é que lá no livro, lá no Deuteronômio diz que é para você ensinar seus filhos? Andando, de manhã, de tarde, comendo, trabalhando, fazendo dever de casa. É em todo o tempo, independente da nossa situação, da nossa condição. A verdade não muda, porque a verdade é absoluta. Se nós não tivermos um lugar firme, se nós não tivermos uma âncora firmada, se nós não tivermos uma base, em que nós vamos nos sustentar? A gente está andando num navio, fazendo um cruzeiro, a gente está parado, irmão, ali? Não, irmão, está sendo levado. A gente tem a sensação que está parado, mas a gente está sendo levado. Por quê? Porque não tem uma base, não tem uma sustentação. É um ponto de vista, é o que eu creio, é o que eu acredito. É o que o youtuber fala. Mas a Bíblia diz, Jesus disse que existe uma verdade. Se tiver com dinheiro, é essa a verdade. Se tiver sem dinheiro, é essa a verdade. Se tiver fazendo sol, calor, é essa a verdade. Ela não muda. Porque se for assim, quem é Deus na história? Então a gente fala uma coisa, diz aqui na Bíblia, ensina para o menino, mostra para o menino, aí ele chega lá e diz: não é bem assim não, é diferente. Porque fulano disse diferente, meu professor disse diferente, o artista diz diferente. Se a gente tivesse tempo, ia falar sobre as questões de prioridade de comunicação, para vocês saberem o que é que os seus filhos valorizam como voz ao redor deles. Vocês vão ver que vocês estão numa categoria, num nível bem distante da prioridade deles. Então, queridos, esse desafio do relativismo é algo que nós temos que brigar dia a dia, porque é um dos grandes desafios de que tempo? Do nosso tempo. Porque teve um tempo lá que o rei dizia: é esse aqui. Lembra desse tempo? No mundo lá medieval, é desse jeito. O Papa dizia: é assim, e assim será. O cara morria queimado, mas a verdade não mudava. Hoje, mudando discurso bíblico, com medo de processo judicial. Sabe por quê? Por causa do relativismo. Você está dizendo: não, porque não é bem assim. Vamos discutir o que aqui? Aborto? Vamos discutir divórcio? Vamos discutir dinheiro, pobreza, moda? Vamos lembrar, irmãos, que quando for discutir todos esses assuntos, só existe uma verdade. E ela não foi mudada. E ela não é adaptada. Você não coloca ali uma medida provisória, um negócio para funcionar até que descubra. Não, irmãos, essa verdade já está estabelecida. Eu falei um dia na igreja sobre esse negócio, que esse relativismo, né, ele está criando espaços que não existem. Criando espaços que não existem. Na Bíblia não existem. Então, enquanto está vendo se essa verdade é daqui, é dali, não. Então, eu vou esperar para descobrir qual é o caminho mesmo, a verdade mesmo. Enquanto isso, a gente está aqui. Aí a gente chega para um menino de 15 anos, de 16 anos, como a minha tem 15 para 16, andando com a gente esse tempo todo, irmão. Presta atenção, esse tempo todo, 16 anos. Aí chega, está cuidando das coisas, a gente chega e diz: meu filho, é o seguinte, você tem que resolver para onde você vai.
Ou você vai para cá, ou você vai para o Evangelho e tal, ou você vai para o mundo, meu filho, porque já está esse tempo todo, você não tomou decisão nenhuma na sua vida, menino. Você está com 16 anos, está com 17 anos, está com 18 anos, você tem que resolver qual o caminho que você vai seguir. Não é assim que a gente fala, irmão? Tem que chamar a atenção do menino mesmo. Tem que chamar a atenção, trazer ele a responsabilidade, que ele tem que resolver qual o caminho que ele vai seguir. Se ele vai para o mundo ou se ele vai para Deus. Não é assim? Aí eu pergunto, se ele está com 15, 16, 17 anos e ele tem que decidir se ele vai para o caminho do mundo ou para o caminho de Deus, ele está em que lugar, irmão? Não, porque ele vai resolver ainda se ele vai para o mundo ou ele vai para a igreja, ele está onde? Aonde? No meio. A gente está discutindo aqui, só tem uma verdade, irmão. E que lugar é esse, irmão? Aí Jesus, pronto, é morno. Não está nem frio nem quente. Aí o que é que a Bíblia diz? Aí Jesus diz assim: olha pessoal, toma cuidado. Pistem. Você está no caminho largo. Vou decidir qual o caminho. Não, irmão, você já está andando para o inferno. O discurso é esse. Eu estou esperando aí para ver, que eu vou decidir se eu vou para o caminho de Deus, ou se eu vou para o caminho, se eu vou para a igreja, como a gente fala, né? Se eu vou para a igreja, ou se eu vou para o mundo. Não, irmão. Você está no caminho largo. Andando a passos largos para onde? Para a perdição, para o lago de fogo. Porque Jesus disse, pula para cá, que o caminho é esse aqui. Esse que você está seguindo. Mas a gente, irmãos, por causa do relativismo, não, depende, a gente que já criou uma terceira via, um terceiro caminho, um terceiro lugar, um muro. Quem é que anda em cima do muro, irmão? A palavra do crente é sim, sim, não, não. O Evangelho, Deus, ele foi tão legal com a gente, que ele transformou tudo assim num sistema binário. O pessoal de exata sabe o que eu estou falando. A forma mais simples, o homem quer se comunicar com a máquina. Como é que o homem vai se comunicar com a máquina? Um cara inteligente vai se comunicar com a máquina. Como? Tem que achar uma forma bem burra de comunicação. Muito simples de comunicação, que dê para entender. Que sistema é esse? Binário. Tec-tec. Não. A porta está aberta ou fechada? Está meio aberta. Não, máquina não entende, está meio aberta. Ou a porta está aberta ou está fechada. A lâmpada, como é que está? Ela está piscando. Não está piscando. Ou ela está ligada, desligada, ou então ela está desligada. É assim que a máquina entende. Deus, para não complicar a nossa vida, estão entendendo? Ele disse, eu vou me comunicar também no sistema binário com essa turma aí. Para não ter dúvida. Palavra do crente. Sim e não. Amém? Sistema binário. Quem não ajunta? Sistema binário. Não tem aquele que está só olhando, não. Sistema binário. Ou é morte ou é... Não tem negócio de UTI. Não, eu estou ali, não sei se morro. O velho homem, tem gente botando o velho homem na UTI. Ele está lá, porque você não sabe, de repente vai precisar dele de novo. Já viram aqueles irmãos que dizem, não, eu estou crente, mas de vez em quando meu braço ou uma parte ainda é do velho homem. Já viram alguém dizer isso, irmão? É porque deixa o velho homem aonde? Na UTI. E a Bíblia diz que é para abandonar. Esse cara morreu. Então ou é morte ou é vida. Ou é céu ou é inferno. Ou está com Deus ou está com o diabo. É um sistema binário. Qualquer máquina, qualquer computador, o ENIAC em 1946 entendia isso. Salvo? Não. Conclusão, estou indo para o inferno. Pronto, ele sabia dizer isso. E os nossos filhos hoje, irmão, não sabem responder uma pergunta simples, que eu não vou fazer agora. Se Jesus voltar, você vai ou você fica? Eu vou dar um pulo? Não. Eu quase vou? Não, porque eu sou quase crente, sou quase amigo. Eu sou amigo do Evangelho. Não é amigo que vai para o céu. Quem vai para o céu é filho de Deus. Eu quase vou. Eu sou quase crente. Então você quase vai para o inferno também. Quase vai para o céu, então está no inferno. Então, irmãos, o que é que nos leva a manter essa cultura dentro da igreja? A tolerar essa cultura?
a não confrontar. Discursos hoje que não confrontam, é o próximo assunto. É o relativismo, que a gente está com medo, irmãos, de levantar a bandeira da verdade. E esse é um grande desafio. Enquanto tem muitas verdades, a verdade principal não aparece. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, ele disse assim: ei, irmãos, olha, o negócio aqui está bagunçado, vocês vêm para o culto, mas não estão fazendo nada. Eu estou sabendo aqui que tem muita história, muita contenda, muita briga, muita disputa. Isso é bom, mas é bom para quê? Para que a verdade prevaleça. Todas aquelas supostas verdades assumem um papel que são falsas, e uma só verdade prevalece. A gente não pode andar, seguir o povo, levando o povo, irmãos, sem mostrar a verdade, deixando todo mundo enganado. Isso nos será cobrado. Amém? Pluralismo. Muitos caminhos levam a Deus. Relativismo. Não tem verdade absoluta. Qualquer verdade serve. Existencialismo. Esse é mais complicado. Por quê? Porque esse, assim, é muito fácil de ser colocado e transformar ele em discurso de sermão de domingo. Porque tem o existencialismo cristão e tem o existencialismo ateu. Se eu começar a falar discursos de existencialismo aqui, os irmãos vão dar glória a Deus, vão falar a língua e o poder vai cair. E vocês vão sair daqui que ninguém segura. Por quê? Porque você tem o controle do seu destino, você tem os seus resultados. Assuma o controle da sua vida, a sua fé. Não dá para dizer aleluia, irmão? Mas a gente não está pregando dentro das nossas igrejas, muitas vezes, fé em Deus. A gente está pregando fé na fé. Sou eu, é a minha experiência. Qual é a sua realidade? A gente viu lá a característica do pós-moderno. Qual é a sua realidade? O que é verdade? A verdade é o resultado da minha experiência. Então a minha experiência está colocando abaixo a palavra de Deus. Eu não sou seguidor de Jesus Cristo, eu sou seguidor de Jean Paul Sartre. Trazendo o centro da coisa para mim, irmãos. Discursos antropocêntricos. Para um coach isso é muito legal. Não estou falando mal de coach. Eu estou falando que um cara que pega fundamentos bíblicos, princípios bíblicos, ferramentas do Evangelho, e vai apresentar isso para gente que não tem orientação, que está tonta, que não sabe para onde vai, está perdido no foco, funciona. Faz o cara levantar. Quem é que tem controle da vida? Quem é que tem controle da nossa vida? Nós estamos tirando, com essa história aí, nós estamos tirando a soberania de Deus. Aquele que controla todas as coisas, aquele que chama as estrelas pelo nome, aquele que não me colocou nessa vida por acaso, aquele que desenhou uma história para cada um de nós. Aí a minha filha chega em casa e minha filha, vamos participar da vida, minha filha. Vamos participar da casa. Ela diz, eu já lavei o meu prato. Arrume a roupa da sua irmã. Quando passar pelo quarto, essa roupa não é minha. Eu estou falando testemunho da minha casa. Da minha casa eu posso falar, da sua não. Aí a minha esposa diz, mas o quarto está desarrumado. Ela diz, desarrumado para você. Para mim está bom. Casa de pastor é assim. E eu lá vendo aquele discurso, numa boa.
O que é, meu irmão? De tudo isso que nós estamos falando. Eu estou falando de algo, de um diálogo de 3 dias atrás. A conversa continuou, eu não vou entrar em detalhes. Aí eu disse, amanhã, quinta-feira, descobri que foi na quarta. Amanhã, quinta-feira, a gente está estudando o Evangelho de João, segunda e quinta, com muita dificuldade. Amanhã, quinta-feira, não vamos estudar o Evangelho de João. Amanhã, quinta-feira, vamos estudar Filipenses capítulo 2. E na quinta-feira nós vamos estudar Filipenses capítulo 2. Que não será o alvo dessa conversa. Para mostrar para elas que essa história não é minha, que essa história não é nossa. Que qualquer ser humanozinho medíocre toma conta da sua própria vida. Qualquer capetinha, pé de chinelo, dá conta do seu próprio umbigo. Eu disse para elas, mas nós somos diferentes, porque nós somos povo de Deus. Nós aprendemos com Jesus que não veio para ser servido, mas veio para servir. Que sendo Deus não deu carteirada em ninguém, não se prevaleceu disso, se humilhou humilhação para um Deus, para servir a mim e a você. Como é que você não quer servir a sua irmã? Como é que você não quer servir o seu pai? Como é que você só quer lavar o seu prato? Quem é que vai lavar a panela que serviu para todo mundo? Meus irmãos, isso não é demônio nos nossos filhos, nem na nossa casa. Isso é influência da força, da cultura do presente século. Os nossos filhos não estão endemoniados. Eles estão sendo influenciados por aquilo que estão escutando em casa, na rua. Talvez em casa não, mas na rua, na internet, em todo canto. Esses são desafios gerais. Por isso que a gente tem que parar para pensar o que é que nós estamos fazendo, não é? O que é que a gente vai fazer, irmão? Antídoto, remédio, criticar é fácil. A Bíblia, Romanos capítulo 12, Paulo disse, rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformem com o presente século, não se conformem com esse mundo, mas renovem a sua mente. Saiam do mundo moderno, venham para um pós-moderno, mas continue renovando a sua mente com a palavra de Deus, porque é assim que vocês vão experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Isso a gente não faz uma vez quando faz discipulado. Não recebe por imposição. Isso é uma vida diária, é uma conduta diária, renovação da mente, renovação da mente. O que foi que eu absorvi de cultura? O que é que o mundo colocou na minha cabeça? Eu tenho que trazer para cá, tirar isso aqui, colocar uma coisa nova. Isso é transformação, é metanoia. Então o que é que eu tenho que fazer? Isso, a igreja tem 20 anos, tem que continuar fazendo, 30 anos, tem que continuar fazendo. É uma vida diária, irmão. O evangelho é caminhada diária. Se nós não estivermos dispostos a isso, a gente não vai ter sucesso. A gente tem que entender a diferença entre o que é novo e o que é recente, entre o que é velho e o que é antigo. Eu me considero até antigo, porque eu sou do século passado, nasci no mundo passado, mas eu quero ser novo, renovando a minha mente a cada dia, não estando preso às caduquices, às verdades que as ferramentas que eu usava não funcionam mais. Se eu chego num local e digo, ó, todo mundo desliga o celular, eu perdi a atenção de 90% da plateia. Como é que eu vou pregar o evangelho? Se 90% já me está achando um cara chato. Amém? Para terminar, para nós, líderes, pastores, pais, mães, irmãos da igreja de Corinto, ele disse assim, olha irmãos, por favor, tenham misericórdia de mim, relevem a minha insistência, relevem a minha chatice, não me entendem como um cara assim, insistente demais, chato. Eu só faço isso com vocês porque eu tenho um compromisso de levar vocês ao noivo como uma noiva, santa, pura, sem ruga, sem mácula, guardada, apresentar vocês dessa maneira ao noivo. E eu só continuo insistindo com vocês, isso é produto de zelo. Um zelo que eu tenho pela igreja de Cristo, que está confiada hoje na minha orientação.
E eu faço isso para que a mente de vocês não se corrompa, como aconteceu com Eva. Quantas vezes eu vou falar sobre isso? Quantas vezes precisar? Para que a nossa mente, que deve ser transformada a cada manhã, não seja corrompida, como aconteceu com Eva. Quem era Eva, irmão? Quem lembra de Eva? Eva tinha os mesmos recursos que a gente? Qual era o mundo de Eva? Qual era a atualidade dela? Quais os discursos, os desafios da atualidade de Eva? Eram os mesmos nossos, irmão? Eva congregava em alguma igreja? Congregava ou não? Lá no Éden, tinha um setor chamado jardim, tinha uma congregação dos jardins. Tinha culto todo dia. Só tinham 2 membros na congregação. Pasmem, o pastor era Deus. Não sei se por falta de opção, mas por convicção do que cria, era ele que pregava todos os dias. E no espaço de 24 horas, de uma virada de dia, ele voltou para o culto e a igreja tinha acabado. A mente de Eva foi corrompida. Assistia culto todo dia. E o pastor era Deus. A gente acha que está muito seguro porque vem para o culto uma vez por semana, às vezes 2, 3. O pastor, não vou falar no assunto. Mas, em termos de currículo, assim, eu acho que deve um pouco, qualquer um, para o pastor de Eva. E a gente acha que está seguro. Não lê a Bíblia, não ora, não medita, não perde nada a Deus. Eu vou lá domingo e escuto aquele sermão por uma semana. Eu queria que vocês voltassem para casa inquietos, sabendo que nós aqui da Igreja de Cristo, posso dizer nós, pastor? Nós estamos no risco de termos a nossa mente corrompida todos os dias. Amém? Então a gente tem que continuar buscando essa palavra, permanecer firme nela. É uma palavra antiga, mas que se renova a cada manhã e tem tudo o que precisamos para vencer os desafios dessa atualidade. Amém? Que Deus abençoe.